Eu estou trazendo inicialmente para vocês algumas imagens que eu levo nas minhas palestras, especialmente essa série que eu já... É uma série de palestras, essa aqui é o início dessa série, e eu vou apresentar para vocês uma série que já apresentei em Brasília, em Florianópolis e alguns outros lugares, e ela tem aberto um pouco a mente das pessoas para a glória de Deus. E eu queria trazê-los através aqui dessa imagem, eu não sei se... aqui está dando para ver direitinho aí para vocês, né? Então, as imagens são fabulosas. Essas imagens é de um fotógrafo norueguês, o Nicolas Boé, e ele tem a habilidade especial de usar câmeras e não fazer tratamento nas suas imagens. São imagens reais feitas por ele, do céu noturno em lugares especiais e em momentos especiais da noite. Ele viaja o mundo fazendo fotografias como essa. Não é uma montagem. Isso eu destaco. E quando você vê imagens como essa, não importa se você é da área, se você não é, todos nós ficamos como? Deslumbrados. Concordam? Ver imagens como essa nos dá vontade de fazer isso, sentar e admirar, e pensar e refletir. E é isso que eu quero convidá-los aqui. Apesar de ser professor já há quase 20 anos, apesar de ser doutor em cosmologia, eu não vim aqui para dar uma aula especificamente, mas para convidá-los para uma jornada. Para convidá-los para uma jornada de contemplação, algo mais poético do que acadêmico, algo mais contemplativo e de fascínio do que lições de ciência. Apesar de que vocês terão muitas lições de ciência aqui. Quero compartilhar com vocês a minha empolgação e minha paixão pela criação de Deus. E o título dessa mensagem, ela tem essa citação bíblica: os céus declaram a glória de Deus. E como isso acontece, Rafael? Como é que os céus podem declarar a glória de Deus? Bom, para começar eu quero te convidar a lembrar desse quadro. Esse quadro, quando eu tive a chance de vê-lo ao vivo, me causou impacto. Primeiro porque ele é desse tamanhozinho, né? E a gente sempre acha monumental, tem uns enormes, mas ele é bem pequeno. E se você quer chegar ao Museu do Louvre e vê-lo, basta você fazer o que o guarda me disse, quando eu fiquei em dúvida: siga a multidão. Então quando ele abre os portões, vai todo mundo para lá. E você vai ver esse quadro. Mas esse quadro, ele fala sobre o quê? O que a Mona Lisa nos tem a dizer? Fala sobre a glória de uma mulher? Fala sobre a beleza de uma mulher? Ou fala sobre a habilidade e a glória do artista que a pintou? Quando refletimos sobre esse quadro, vemos como Leonardo da Vinci era habilidoso, como ele era inteligente em criar um quadro tão misterioso que nós não conseguimos responder nem a pergunta se ela está sorrindo ou se ela está séria. É um quadro magnífico. E é por isso que eu quero convidá-los a seguir esse texto. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. O que isso significa? Como o céu pode declarar a glória de Deus? Então agora nós vamos numa jornada, e é uma jornada intensa, e eu vou pedir a paciência de vocês, porque uma boa parte da nossa conversa será falar do universo e das suas características. E numa segunda parte, nós vamos refletir sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Então, para começar nossa jornada, eu quero começar com a nossa casa. Esse lindo planeta tem um diâmetro de quase 13 mil quilômetros. Planeta azul, magnífico, diferente de muitos outros, porque ele tem uma atmosfera transparente e nos permite olhar esse céu todo. Um planeta tão maravilhoso que ele está na distância certa do Sol, para que não seja tão frio nem tão quente. Um planeta que tem um campo magnético que nos protege dos jatos solares. Nós temos aqui um planeta lindo, incrível, mas que essa é a última imagem que você vai ver dele como um grande planeta. Porque ele não está sozinho, ele está junto de outros planetas que estão fazendo o quê? Girando ao redor do Sol. E essa imagem ela é legal porque você está vendo os planetas aí na sua ordem, tá? E os mais antigos vão sentir falta de Plutão,
E Plutão foi rebaixado, não é mais um planeta, por uma razão. Porque para ser planeta, você tem que obedecer 3 características na astronomia. Basicamente, você tem que girar em torno do Sol, um planeta nosso aqui, tem que estar girando em torno do Sol, porque existem vários outros objetos que giram em torno do Sol. Você tem que ter uma forma arredondada, e também as suas dimensões têm que ser tão grandes que você seja o único que afete a sua trajetória. A sua gravidade seja intensa, e aquela região ali, a sua gravidade é tão grande que você é o único que a afeta. Plutão não, Plutão era muito pequenininho, menor que a Lua. Então hoje ele não é um planeta, mas chamado de um planetóide ou planeta não. Agora, quando você compara o nosso planeta aos outros, essa imagem, tá? E as imagens que eu tiro aqui são de sites confiáveis, especialmente da NASA. Você está vendo a comparação real do tamanho da Terra com os outros planetas. Tá? Dá para ver a Terra aí? Bonitinha aqui, ó. Certo? Agora, e se nós começarmos a comparar a Terra especificamente com Saturno, nós vamos ter esse planetinha, mais uma imagem de proporção da Terra com Saturno. Você tem os famosos discos de Saturno, tá? Esses discos, eles são fininhos, só 100 metros de espessura. Por que isso é fino? Porque a largura dele é de 80 mil quilômetros dos discos de Saturno. Mas se você comparar o planeta Terra com Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, você vai ver que Júpiter tem essa proporção em relação à Terra. E aí você tem uma manchinha famosa de Júpiter, tá? Uma manchinha famosa que nada mais é do que uma tempestade que já tem 400 mil anos. E essa tempestade, ela é tão grande que cabe em 4 planetas Terra dentro dela, tá? Então, quando você compara a Terra ao Sol, aí a coisa já muda. Por quê, Rafael? Porque agora você já está vendo uma estrela que, se você colocasse as terras dentro do Sol, nós teríamos espaço para ter 1.300.000 terras só dentro do Sol. Se todo o sistema solar pesasse 100 quilogramas, só para você ter uma noção, o Sol sozinho pesaria 99,87. De tão grande e majestoso que ele é. Se a Terra fosse uma bolinha de golfe, e eu sei que nas lojas aqui tem muitas, já vi, muitas bolinhas de golfe. Se a Terra fosse isso, o Sol seria uma esfera que ocuparia todo esse púlpito aqui. Mas, se nós continuarmos na nossa comparação, nós comparando o Sol com os outros planetas, aqui está, ó. Júpiter comparado a todo o Sol. Aí eu vou fazer agora uma pergunta. Você já sabe qual é o tamanho do sistema solar? Para muitos de nós que estudamos na escola, pensamos que o sistema solar ia até onde? Plutão, não é isso? Estão lembrados dele? Mas não. E isso é um engano muito interessante, porque essa imagem produzida pela NASA mostra uma comparação curiosa. Se nós chamarmos de número 1, a distância 1, que na verdade é o que nós chamamos de unidade astronômica, a distância do Sol à Terra, então até Saturno seria 10, ou seja, 10 vezes a distância do Sol à Terra. Mas o sistema solar, ele continua, e chegando a um limite aqui, o sistema solar ele vai até uma região chamada nuvem de Oort, cheio de asteroides e objetos que estão girando ao redor do sistema solar, e o sistema solar iria até aqui, ó, aproximadamente 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol. E sabe quanto é a distância da Terra ao Sol? Alguém já viu isso aí? 150 milhões de quilômetros. Então daqui para cá é 100 mil vezes essa distância. Bom, mas o céu não é composto só do sistema solar. Graças a Deus, porque nós temos objetos que fazem esse céu ficar como? Lindo, majestoso. Quem são elas? As estrelas. Você já sabe o que é uma estrela? Alguém já te explicou o que é uma estrela e por que elas brilham sozinhas? A estrela basicamente é uma máquina nuclear. Ela está ali, dentro do núcleo dela aqui, ó, está havendo um esmagamento de átomos. Eles vão esmagando átomos e formando átomos mais pesados. E essas estrelas, ao
esmagarem os átomos, quando elas esmagam os átomos, a energia eclode dela e faz ela brilhar. As estrelas são magníficas e algumas delas se sobressaem. Eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram, todo mundo, eu vou pedir aqui para vocês um exercício mental. Vocês lembram a comparação do Sol com a Terra? Mais ou menos? Gravem essa imagem, por favor. Que agora eu quero te mostrar algumas estrelas que vão fazer vocês pensar um pouquinho mais. Começando pela Betelgeuse, que fica numa constelação muito conhecida dos adventistas. Constelação de Órion. Fica no cinturão da constelação de Órion. E o que essa estrela tem de especial? Primeiro que para você chegar lá, indo à velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 642 anos para chegar lá. Então ela está um pouco distante. Ela tem aproximadamente 1000 vezes o raio do Sol. Isso faz com que dentro dessa estrela caberiam cerca de 2 bilhões de sóis. Vocês lembram o tamanho do Sol? Então dentro dessa estrela caberiam 2 bilhões. Se o Sol fosse uma bola de futebol, a estrela Betelgeuse seria o estádio inteiro. Para você ter uma noção disso. Agora, vamos avançar aqui um pouquinho, aqui ainda é ela. A outra estrela que eu quero chamar a atenção é essa, que olha para Betelgeuse e chama, você é muito pequenininha. Porque a estrela VV Cephei, ela tem um raio de 1.400 raios solares. Dentro da VV Cephei já cabem quase 3 trilhões de sóis. Só dentro. Então você vai jogando o Sol dentro. O Sol, lembra aquele Sol grandão? Dentro dessa estrela eles teriam 3 trilhões. Será, então, como é que seria uma comparação entre os dois? Eu tenho aqui uma representação, uma simulação da comparação. Você pega um pedacinho da VV Cephei e o Sol aparece aqui, ó. Então imagina aqui a esfera continuando. Agora, e se nós seguirmos? Por muito tempo a maior estrela registrada foi essa, Canis Majoris. E o que é que ela tem de especial? Por que ela é tão grande? É o seguinte, de novo, se a Terra fosse uma bolinha de golfe, sabe qual seria o tamanho da Canis Majoris? O tamanho do Everest, da montanha do Everest. Para você ter uma noção disso, para você visualizar o Sol, nós precisamos dar um zoom aqui, e ele passa a aparecer aqui, ó. Agora, a maior estrela registrada recentemente, mas eles ainda estão aprimorando, porque essas medidas vão sendo atualizadas, é a UY Scuti. E o que a UY Scuti tem de especial? Para você conseguir ver o Sol, você pega uma imagem dela, recorta esse quadradinho e dá um zoom de 10 vezes. Aí depois você recorta esse quadradinho bem aqui e dá um zoom de mais 10 vezes. E depois você recorta esse aqui e dá um zoom de 10 vezes. E aí você consegue ver o Sol. Para falar do tamanho dela, deixa eu te explicar uma coisa, rapidinho. Se você pegasse uma nave espacial à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, e fosse dar uma volta ao redor do Sol, do nosso Sol, demoraria 14 segundos. Olha, tudo bem. O problema é que se você fosse fazer isso ao redor dessa estrela, demoraria 7 horas. De tão grande que ela é, 7 horas. Bom, agora uma pergunta legal, além dos tamanhos das estrelas. Você já resolveu se perguntar quantas estrelas existem? Para poder ter uma noção do tamanho do universo? Se você não fez, astrônomos profissionais fizeram essa estimativa. E eles chegaram a um número de quanto? 70 septilhões. Aí você diz, não faço ideia desse número. Eu também não faria. Porém, eu vou te ajudar. A Flórida aqui tem muitas praias, assim como na minha cidade, que é uma ilha, São Luís, tem muitas praias. Se você vai na praia e bota a mão na areia e vem os grãozinhos de areia. E você começa a contar um a um dos grãozinhos de areia da sua praia. Mas você conta os da Flórida, você conta os do Brasil, você conta de todos os continentes. E conta todos os grãozinhos de areia de todas as praias do planeta.
Cansativo. Pois é, tem 10 vezes mais estrelas do que isso. Entenderam? Resumindo, tem 10 vezes mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias do planeta no mundo. Não acredito. Isso não é verdade. Deixa eu te mostrar algumas informações a mais. Se você acha que se você está em dúvida e diz assim, onde é que elas estão? Deixa eu te mostrar. Nós entendemos hoje que as estrelas não estão somente espalhadas, elas estão também acumuladas, elas estão ali concentradas em regiões muito especiais, chamadas de galáxias. E nós, inclusive, moramos em uma. Como é o nome da nossa galáxia? A Via Láctea. Uma reunião de estrelas. E aqui é uma imagem real da nossa galáxia. Só que como nós estamos dentro dela, nós só vemos isso. E a nossa galáxia tem algumas características especiais. Tá? E o nome dela vem por causa de imagens como essa. Porque os antigos olhavam e viam um caminho de leite. Tá? Caminho de leite. Então, a Via Láctea, ela tem uma aparência, quando nós estudamos os dados sobre ela, nós entendemos que ela é uma galáxia do tipo espiral. O que quer dizer isso? Ela tem braços que vão espiralando e saindo dela. Para você ter uma noção da Via Láctea, para você sair daqui e cruzar a Via Láctea inteira, indo à velocidade da luz, demoraria 100 mil anos. Só para você atravessar a nossa galáxia. Nós estamos mais ou menos aqui assim, ó, na periferia. Então, sem preconceito, todo mundo está na periferia. Tá? Nós estamos ali. E a Via Láctea, ela tem uma irmã, tá? Uma irmã que é a Andrômeda, e as duas têm essa característica aí. As duas, elas, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu pulei a Andrômeda, que é aqui é a própria, uma representação da Via Láctea. As duas, se você olhasse elas na forma de disco, você veria algo assim, ó, o disco delas e o núcleo, que a gente chama de bojo. Agora, para você ter uma noção sobre a Via Láctea, que eu queria te falar, se a Via Láctea fosse de 1 metro, o nosso sistema solar seria o quê? Deixa eu te ajudar. Então imagine, a Via Láctea está mais ou menos aqui, ó, 1 metro. Qual seria o tamanho do nosso sistema solar? Vocês lembram do sistema solar, aquele grandão, né? Qual seria? Aí você, para ter uma noção, você teria que pegar uma régua milimetrada, pegar 1 milímetro daquela régua e cortar em 100 partes. Seria o tamanho do nosso sistema solar, perto da Via Láctea. Estão lembrados de novo da Terra comparada com o Sol? Do Sol com o sistema solar e do sistema solar com a Via Láctea? Aí uma próxima pergunta que você faz, poxa, que incrível a nossa Via Láctea. Ela é a maior, não é? Com certeza. Não, não é. Porque nós temos aqui, ó, 3 galáxias em comparação. Para você ter uma ideia, nós temos a Via Láctea do lado, a irmã maior, Andrômeda, e do lado a M87. Vejam a diferença de tamanhos. Eu esqueci de dizer. Sabe quantas estrelas tem na nossa galáxia? Só na nossa galáxia? 200 bilhões, aproximadamente. 200 bilhões de estrelas. Em Andrômeda, já vai mais que o dobro disso. Só em Andrômeda. Na M87, nós temos aqui, basicamente, alguns trilhões de estrelas. Essa é a M87. Alguns trilhões de estrelas só nela. Mas a maior galáxia registrada está aí. Essa manchinha amarelada, IC 1011. E o que ela tem de especial? Deixa eu te mostrar aqui o que ela tem de especial. Deixa eu comparar ela com as outras. Opa. Não. Aqui. Ó. Aqui é a nossa galáxia. Aqui é a Andrômeda, a M87 e essa é a IC 1011. E o que dimensões dela? Tá, quantas estrelas elas têm? Ela tem cerca de 100 trilhões de estrelas. Para você chegar lá, você demoraria, indo à velocidade da luz, 5,5 milhões de anos, só para chegar lá. Poxa,
Então são essas as galáxias que existem? Não, não são só essas. Além de termos galáxias como essa, nós temos que nos perguntar, já tem a ideia de quantas estrelas, agora quantas galáxias nós temos? Eu vou te dar uma noção, mas antes de mostrar a foto, que para mim é uma das melhores fotos de toda a história da astronomia, e eu vou compartilhá-la com vocês, eu quero contar a história dessa foto bem rapidinho. Tem um pouco tempo, mas preciso contar para vocês. O diretor do observatório Hubble tinha um tempo de uso do telescópio e ele não sabia o que fazer, reuniu a equipe e tomaram a decisão: vamos pegar uma pequena área do céu e vamos apontar o telescópio várias vezes ali, uma área do céu que nós não vemos nada, que não tem registro de nada, um absoluto escuro, vamos tirar muitas fotos dali e vamos ver o que sai. Foi isso que eles fizeram. E quando eles tiraram, apareceu isso aqui. E aí você diz, mas o que há de especial? É que nessa foto você está vendo nada menos que 10 estrelas. Aí não tem só 10 estrelas, cerca de 10 estrelas. E todos esses pontos brilhantes, o que são? Galáxias. Cada uma delas contendo bilhões e bilhões de estrelas. Foram cerca de 342 fotos tiradas. E sabe qual é o tamanho dessa área? Para você ter uma ideia, pega uma bolinha de tênis, coloca 100 metros de distância de você. Esse é o tamanho da área que eles tiraram nessa foto, com essas quantidades de galáxias. E aí tem aproximadamente 3.000 galáxias. 3.000 galáxias só nessa areazinha pequena do céu. Eles atualizaram essas imagens no ano de 2019 e fizeram essa nova imagem que vocês estão vendo, e não dá mais para ver estrela nenhuma aí. Todos os pontos brilhantes que vocês estão vendo são galáxias. Aí tem cerca de 265.000 galáxias. E a pergunta agora, aqui é a área dessa foto. Seriam as galáxias, então, as maiores coisas do universo, as maiores estruturas do universo? Ou tem algo maior do que galáxia? Tem. Não, estou cansado, Rafael. Ainda tem coisa maior do que a galáxia? Tem, porque as galáxias, elas se juntam em estruturas, elas se aglomeram em estruturas, assim como as estrelas se aglomeram, e formam outras estruturas maiores, chamadas de aglomerados de galáxias. E você está vendo a imagem de um aglomerado de galáxias, o aglomerado de Virgem. Ele tem ali cerca de 2.500 galáxias, é um aglomerado enorme. E se você pergunta assim, não, mas então o aglomerado de Virgem é a maior estrutura. Não, porque os próprios aglomerados, nessa simulação da NASA, você pode ver, os próprios aglomerados são vários. Essas nuvenzinhas que vocês estão vendo não são galáxias, são aglomerados de galáxias. Cada ponto branquinho, pequenininho, é uma galáxia. E aí, meus amigos, será que chegamos ao limite? Será que nós podemos agora aceitar o número de estrelas no universo? Ficou mais fácil de assimilar essa ideia? A pergunta que uma criança agora pode fazer, e as perguntas de criança são as melhores: qual é a maior coisa do universo, tio? Registrada pela astronomia, a maior estrutura ligada gravitacionalmente chama-se Muralha de Hércules Corona Borealis. Essa Hércules Corona Borealis, eu acho muito top esses nomes gregos assim, né? E o que essa muralha tem? Por que ela é uma característica de muralha? Porque ela é estreita, mas ela é muito longa. O tamanho dela é tão grande, essa estrutura aqui, ela está no céu aqui, ela é tão grande, que se você viesse com uma nave à velocidade da luz daqui para cá, você demoraria 10 bilhões de anos. Só para ir. E o universo, Rafael, ele é do tamanho dela? Eu vou te contar uma coisa sobre o universo. Nós sabemos apenas qual deveria ser o tamanho do universo que poderíamos enxergar caso tivéssemos instrumentos para isso. O nome desse universo que nós poderíamos enxergar chama-se universo observável. Por quê, Rafael? Porque na idade do universo era o tempo que a luz demoraria para chegar até nós. O tamanho desse universo é de 96 bilhões de anos-luz. Ou seja, para você atravessar essa esfera do universo observável, demoraria 96 bilhões
de anos-luz, de anos. E temos cerca de 2 trilhões de galáxias aqui dentro. E aí você me pergunta assim, tudo bem, esse é o universo? Não, isso é só o que a gente poderia enxergar se tivesse instrumento. Porque as previsões que nós temos é que essa área só corresponde a uma pequena parte do universo todo. E olha o tamanho da muralha perto de todo o universo aqui, do tamanho do universo que deve ser. Ficou mais fácil agora aceitar? Meus amigos, como é que você se sente agora? Lembram do tamanho da Terra? Lembram do tamanho do Sol? Lembram do tamanho do sistema solar? Lembram do tamanho da galáxia? Lembram também do tamanho da M87? Você se sente agora poderoso, forte, capaz? Vou enfrentar o mundo porque eu sou... Ou você se sente pequeno? Meus amigos, quando olhamos para a grandeza do cosmos, nós nos sentimos o quê? Maravilhados. Vocês estão maravilhados? Eu gostaria de saber se vocês estão maravilhados, como eu sempre fico quando eu falo sobre esses assuntos. Mas também nós nos sentimos o quê? O que é que nós nos sentimos? Minúsculos. Eu até confesso a vocês que tenho dificuldade de dizer quem nós somos nesse contexto. Porque dizer que nós somos apenas pequenos é pouco. Meu filho é pequeno, as crianças são pequenas. Diante do universo nós não somos nem pequenos. Para mim a palavra que mais se aproxima, eu vou confessar a vocês, para descrever quem nós somos diante desse universo, é nada. Nada. E aí? Nós somos minúsculos. E é por isso que a palavra de Deus vai e diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando nos comparamos ao universo, nós percebemos quão pequenos, ínfimos, quase nada nós somos. Somos tão pequenos. E isso é muito importante para nós. Por quê? Por que é tão importante? Porque desde que provamos da árvore, provamos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós passamos a nos sentir como deuses de nossas vidas. E esse é o primeiro passo que nós precisamos passar. O passo da autoconsciência diante da tamanha grandeza. Esse é o primeiro passo. E aí podemos então ficar de joelhos como ficou quem? Isaías. Podemos também desfalecer como Daniel e cair do cavalo como Paulo, quando estamos diante de tamanha grandeza. Precisamos reconhecer quem nós somos, quão pequenos, limitados, para que desçamos do nosso pedestal da arrogância. Precisamos nos reconhecer que estamos como essa garota, diante de uma floresta gigantesca, perdidos, porque não sabemos como por onde ir. E eu quero fazer uma reflexão muito importante, principalmente no mundo hoje que vivemos, cheios de ataques, especialmente aos cristãos, que nós somos criticados porque cremos em um ser superior, e alguns nos dizem que nós cremos em um ser invisível, e eles dizem que vocês são fracos por causa disso. Mas eu quero pensar nessa garota na floresta, uma pessoa que está no meio de uma floresta densa e grande, que está perdida. Ela é fraca quando ela percebe que ela está perdida? Seria melhor que ela dissesse assim: olha, ela está perdida. Mas era melhor que ela dissesse: deixa comigo, eu resolvo. Em qual condição ela está melhor para ser ajudada? Enquanto ela se acha capaz, ou quando ela se percebe perdida? Ela só pode ser guiada quando ela se percebe perdida. Então nós precisamos passar por essa primeira etapa, reconhecermos que nós somos perdidos no universo gigantesco. Nós precisamos pensar sobre isso. E o que fazer diante disso? O que nós precisamos fazer diante desse universo?
A palavra de Deus te diz. Ela diz assim: ergam os olhos e olhem para onde? Para as alturas. Por isso que eu convidei vocês para essa jornada, para olharmos para onde? Para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Essa verdade é tão impactante, tão forte, que a Bíblia repete ela em outro momento e diz assim, ó: Deus é aquele que determina o número de estrelas e chama cada uma pelo... Deixa eu te dar uma informação curiosa. Diferente do que você, na nossa cultura ocidental, pensa sobre chamar pelo nome, na cultura hebraica não é isso. Nós achamos que chamar pelo nome é só saber o nome da pessoa. Na cultura hebraica, conhecer o nome de alguém é conhecer a sua intimidade, o seu caráter, profundamente. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece o nome de cada estrela, ela está dizendo que Ele conhece cada uma delas profundamente. Vocês estão vendo a grandeza disso? Aquelas 70 septilhões de estrelas, Deus conhece cada uma. Ele determina o nome delas, Ele as conhece. Senhor, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada onde, pessoal? A glória de Deus é cantada nos céus. A majestade e a glória de Deus são reveladas. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, a primeira e grande lição que nós tiramos foi que nós somos pequenos, correto? A primeira lição que nós tiramos é que nós somos limitados, nada diante de um universo gigante como esse. Mas tem uma segunda lição maravilhosa: a grandeza do universo não implica em o quanto somos especiais, mas em o quanto Deus é especial. A grandeza do universo implica que Deus é que é grande. E por que isso é tão importante? Por que precisamos saber disso? Sabe, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador, porque toda a autoridade de Deus para a minha vida, para a sua, está na posição dele como Criador. Ele é o meu Criador, é o seu Criador, é o Criador do universo. Isso dará a Ele a autoridade de dizer como a sua vida deve ser, porque Ele sabe melhor que você. Diante do ser que pega o universo na palma das suas mãos, e esse é o título do livro, que, se Deus quiser, estará aí para ano que vem para vocês, com essa palestra. O universo na palma da mão. O Deus que coloca o universo na palma da mão tem o direito, por ser o Criador, de te dizer como viver a sua vida. Então nós que nos arrogamos, eu sei o que é melhor, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu devo. Você não sabe, Deus sabe. A Bíblia diz: Tu, Senhor, Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra, o poder. Por quê? Por que a Bíblia diz que Ele é digno disso? Qual é o argumento que a Bíblia usa em Apocalipse 4:11? Qual é? Por que Deus pode receber a glória, a honra e o poder? Por quê? Porque criaste todas as coisas. E Ele criou porque Ele foi obrigado a criar? Não, por tua vontade. Elas existem e foram criadas. Esse capítulo de Apocalipse eu recomendo como lição de casa. Leiam em casa. É o capítulo que mostra todos os seres celestiais adorando a Deus, e eles exaltam Deus com essa declaração: Tu és digno porque Tu és o nosso Criador. Deus, seu Criador, dará a Ele a autoridade de cuidar de cada um de nós. E sabe o que nos torna especiais? É essa declaração aqui. Você não é especial porque em você tem algo que te torna especial. Desculpa te dizer isso. Você é especial porque Deus fez você à sua imagem e semelhança. É a imagem de Deus que torna você especial.
E tudo que o cristianismo quer fazer com você, um resumo do que nós chamamos de salvação, é restaurar a imagem de Deus em você, que foi degenerada do Éden para cá. Deus quer restaurar essa imagem, e é isso que faz de nós. E a última mensagem que eu quero deixar para você é que às vezes você pensa que esse Deus tão grandioso e você tão pequeno estão muito distantes, separados pelo tamanho do universo. Mas olha o que a Bíblia pode dizer a você. Sabe o que Ele faz? Ele fortalece e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, com todo o seu vigor, se cansam e tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, o quê? Renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa eu te explicar uma coisa. Dizem por aí que viver sem Deus é a melhor vida que você pode. Não, não é, porque são cegos que não conhecem a realidade, porque nós somos limitados, criaturas. Quem conhece a realidade? Deus. Quem pode te dizer a maneira de experimentar a vida no seu mais alto grau de experiência? O Criador. E Ele vem lá da distância do universo para te encontrar, te fortalecer e te dizer: vive essa vida e você vai encontrar a felicidade. Que Deus te abençoe. Aqui você pode encontrar alguns outros materiais nossos que a gente produz aí, alguns materiais. E eu espero com esses e com essa mensagem que vocês façam o quê? Se dobrem diante de Deus. Sejam servos do Criador. Por ser o Criador, Ele tem esse direito. E você vai experimentar uma vida como nunca houve. Que Deus te abençoe. Eu quero agora convidá-los a fazer uma oração comigo. Em pé, todos juntos, por favor. E nessa oração, eu vou pedir ao Senhor que juntos reconheçamos a grandeza de Deus, que está além do universo. E que juntos reconheçamos também a nossa pequenez, nossa finitude, nossas limitações. E que possamos nos aliar ao Deus grande do universo, para viver uma vida plena e feliz. Querido Senhor, aqui está, Senhor, a Tua igreja, Igreja Brasileira de Orlando. Igreja, Senhor, que tem sido uma luz aqui nessa região. Igreja, Senhor, que vem buscar proclamar o Teu nome a todos aqui. Ó Senhor, clamamos ao Senhor que de toda a Tua grandeza, de todo o Teu poder, o Senhor venha sobre nós, sobre esta igreja especialmente. Venha guiá-la, Senhor. Venha nos ajudar a nos reconhecer como pequenos, finitos, necessitados, incapazes de definir na nossa vida o que é melhor. Possamos reconhecer que não somos nós quem deve definir, mas o Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor derrame Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, nos aproximar da Tua palavra, ler a Tua palavra e aprender como viver a vida plena, louvando a Ti, o Criador de todo esse universo. Que o Senhor nos abençoe, seja conosco e nos dê um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém.